Louvado seja o Senhor. Agradecemos a Deus pela reunião da terça-noite. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos pelo privilégio de te servir, servir a Cristo, servir o corpo de Cristo. Senhor, te agradecemos pelo privilégio. Oramos, Senhor, para que não possamos jogar com os privilégios em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, assim que viemos para o treinamento, no desenvolvimento, então possa nos levantar esta noite para que possamos entender profundamente da sua palavra e para o desenvolvimento da nossa pessoa como pastores, como líderes, que a tua palavra possa penetrar em cada coração esta noite em nome de Jesus. E seremos melhores líderes, melhores pais, melhores pastores e melhores cristãos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esta noite viemos para o livro de Salmos. Então, entenda que os Salmos nos dá uma espiritualidade de uma relação com Deus, relação com aos outros e o cumprimento da chamada que Deus nos concedeu a cada um. Chamada de salvação para ser filho de Deus, ou a chamada para santificar, para te fazer ser santo, puro e pronto para o céu, ou para nos desenvolver, nos guardar dentro como pastores, líderes ou ministros para sermos melhores. Atualmente, quando olhamos para os Salmos, ele toca em todas as áreas da nossa vida, toda a experiência da nossa vida. É por isso que em Salmos é muito importante na Escritura. Nesta noite viemos para o estudo de Salmos 16, 17, 18, 19, 20 e 21. É muito. Mas há uma palavra que vai em mais nesses capítulos. E é uma palavra, confia. A palavra confia. Vá comigo para Salmos 16. Salmos 16, 1. Salmos 16, 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Esta é a palavra. Veja versículo 2. No versículo 2, a minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. É a bondade do coração. A palavra do meu coração não pode chegar a Deus. Tenho que confiar a Deus. Se quero ter um valor ou ter algum significado na vida, vamos para Salmos 17, 6. Salmos 17, 6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos, escuta as minhas palavras. No versículo 7 nos diz o versículo 7, faça maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Que confiam dos que levantam contra a sua destra. No versículo 8, guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Então veja, está a falar acerca de confiar ao Senhor, nos diz no Salmos 18, versículo 2. Salmos 18, versículo 2. Fala acerca de confiar ao Senhor. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus e a minha fortaleza. Veja para isto, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Veja o versículo 30 no mesmo 18. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Olha, mais uma vez, nele confiam. Fala acerca de confiança ao Senhor, veja o que está escrito em Hebreus. Se
temos que confiar ao Senhor, temos que ter fé em Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, tem que crer que Ele é o galardoador dos que o buscam. Então, o que o Novo Testamento refere, então temos que crer. Também o Antigo Testamento fala de confiar em Deus, e confiar no nome de Deus, e confiar nas suas palavras, o poder da palavra, a virtude transformadora da palavra. Então, no capítulo 19, 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Confiamos nesta palavra para sermos salvos, confiamos, cremos, temos fé nesta palavra para que possamos ser santificados, confiamos na palavra. Santifica-os, porque a tua palavra é a verdade. Então, para que possamos ser cheios do Espírito Santo, nós confiamos nas promessas do Pai, e as promessas do Pai, a palavra que está em nós. Mesmo que os céus e a terra possam passar, mas a palavra do Senhor nunca pode passar. Ele converte, salva, santifica, Ele enche com o Espírito Santo. Nós confiamos na palavra. É a palavra que é essa palavra que enviou a sua palavra e os curou e lhes libertou de todas as suas aflições. Aí que vai te livrar de todo o poder da opressão. Confiamos na palavra. É por isso que quando olhamos para estes salmos que estamos a ver esta noite, é confiar no Senhor, confiar no seu nome, é confiar na sua palavra. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, 19, versículo 8, nos diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Ele nos diz no versículo 9, ele diz: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Não há erro. É a palavra infalível de Deus, a palavra pura de Deus, porque Ele é puro, porque Ele é eterno, porque Ele é infalível. É por isso que nós confiamos, é porque é a coisa central, é a palavra central e o ensino principal em todos esses salmos é confiar no Senhor. Veja agora no capítulo 28, versículo 6, diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Então, no versículo 10, ele nos diz, no versículo 10, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Ele diz que outros podem confiar em outras coisas, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor Deus. Nós nos lembramos, então, quando nós chegamos a um cruzamento, nos lembramos, quando nós chegamos a um conflito, nós nos lembramos, qualquer dificuldade, confiamos no nome, lembramos, Ele nos deu esse nome. E assim que viemos para o Novo Testamento, então diz que tudo, quando não pedirem o meu nome, estás a pedir ao Pai, eu vou fazer. E vamos lembrar esse nome em qualquer momento, se há algum problema. Quando outros confiam em carros, quando outros confiam em cavalos, nós faremos a menção do nome do Senhor nosso Deus. 21 agora, 6. Salmos 21, 6. Pois abençoaste para sempre, tu o conheces, tu o enches de gozo com a tua face. Porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Antes de eu ser rei, eu tenho que confiar no Senhor. E depois de me tornar rei, confiar no Senhor. E usar a palavra confiança como o presente contínuo. Então, continuo a confiar no Senhor. Que desafios os líderes têm? Que desafio que o ministro, os filhos de Deus têm, o povo de Deus tem aqui na terra? Então, Ele nos fez reis e príncipes do nosso Deus. Agora somos reis
então, debaixo do Rei dos Reis, então temos que continuar a confiar. Então, através da misericórdia porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Então veja nos salmos que estamos a ver hoje, então ele nos faz com que possamos confiar. Então nesta noite o título é Conhecendo Deus e Confiando Nele Só. Conhecendo Deus e confiando Nele Só. Não estamos a confiar em Deus desta terra. Nós estamos a confiar outro Deus ou ídolo, nós estamos a confiar poderes da escuridão, nós estamos a confiar algo que não é Deus, nós estamos a confiar a nós próprios, mas confiamos a nós, conhecendo a Deus e confiar a Ele só. 3 coisas iremos considerar, assim que aprendermos os salmos. Então, o título e a confiança do Deus Todo-Poderoso. Então, ponto número 2, a tragédia e a tribulação para confiar em outro Deus. Agora, ponto número 2, nossa transformação e triunfo através do Deus aproximável. A nossa transformação e triunfo através do Deus aproximável. Assim que você olha para os salmos, você pode ver como é que o salmista aproximou a Deus. Como é que ele fez? Aproximou-se sem dificuldade. Temos que entender, se quando viemos ao Senhor, é aproximável, Ele é disponível, e Ele é abundantemente capaz de nos abençoar, especialmente agora que Jesus Cristo morreu por nós, se deu a si próprio e abriu o caminho e nos trouxe o sacrifício. Ele abriu o caminho a Deus. Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, no nome de Jesus, por causa da redenção de Jesus Cristo, agora podemos nos aproximar a Deus. Assim que nos aproximamos a Ele, por causa de Jesus, através de Jesus Cristo, há transformação, há triunfo em toda a nossa vida. A nossa transformação e o triunfo através do Deus aproximável. Então, voltamos para o ponto número 1 agora. Ponto número 1, os títulos e a confiança do Deus Todo-Poderoso. Então, voltamos para Salmos 16, versículo 1. 16, 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. No versículo 2, ele nos diz, no versículo 2, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. É um dos títulos, meu Senhor. E não tenho outro bem além de ti. A minha bondade por mim mesmo não pode se estender, não pode tocar a ti, porque ele é tão curto, nós nos destruímos, estamos destruídos da presença de Deus, da glória de Deus. E é através da sua bondade que ele nos estende a ele. Então, Salmos 15, 1 e 2. Desculpa, 18, 1 e 2. Eu te amarei do coração, Senhor, fortaleza minha. Veja este outro título, minha fortaleza. Então, no versículo 2, o Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu alto refúgio. Os títulos e a confiança de todo o poderoso. Há 3 secções aqui. A temporalidade do Deus Todo-Poderoso. Então, ele esteve aqui antes do tempo, para a eternidade, o nosso Deus, ele esteve lá. Veja 16:8. Veja 16:8 no mesmo livro de Salmos. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. No versículo 11, ele nos diz, no versículo 11,
Força-me a ver a verdade da vida, na tua presença há abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Ele é o eterno. Ele esteve na eternidade. Então veja o Deuteronômio 33, 27. O nosso Deus interno, o nosso Deus eterno e finito para sempre é o Deus eterno, que seja por habitação e por baixo de ti estejam os braços eternos. E ele lança o inimigo diante de ti e diga, destrói-o. Então ele é eterno, ele é para sempre, ele é infinito. O ponto é, ele não tem tempo. A temporalidade do Deus Todo-Poderoso. Salmos 91. Então ainda fala acerca de a temporalidade. Salmos 90, ele diz que não posso me falhar onde Deus não está. Salmos 90, versículos 1 e 2. Ele nos diz no versículo 2, ele diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, ele é a temporalidade de Deus. De eternidade para eternidade. Então, tu és Deus. Nos fala em Isaías 57, ele ainda fala acerca de Deus é eterno. Ele esteve lá antes de você nascer. Deus estava lá. Depois de você deixar este mundo, continua lá Deus. Então, se nos associamos, se você interagir com Deus, se você se relaciona com Ele, se você nasceu de novo, você se tornará filho de Deus e para sempre, estará contigo. Ele diz em Isaías 57, versículo 15, porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade. Então, está aí na sua Bíblia isso, ele habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habita e também com o conflito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ele habita na eternidade. Jeremias 10, ele diz, Deus é Deus dos céus, o Deus, mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo, e o Rei eterno. Olha para isto, e o Rei eterno. Rei eterno, do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Agora viemos para a 1 de Timóteo 1:17. Ora, ao Rei dos séculos, o Rei dos séculos, imortal e visível, ao único Deus, seja honra e glória, veja isto, para todo o sempre, e todos digam aí, amém. O Senhor é eterno, o Senhor é todo sempre. Ele é eterno, é para sempre. Ele é Deus, é a confiança. Agora, a confiança de Todo-Poderoso. Agora é a segunda secção. Vamos voltar para os Salmos. Salmos 19. 9. A confiança. 19:9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e o justo juntamente. A proclamação do Senhor, o pronunciamento do Senhor são verdadeiros e justos, todos juntamente. A confiança do Senhor Todo-Poderoso. Em Deuteronômio 32, 4, ele diz que ele é o nosso rochedo.
Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade. Em tudo, quando Ele fala, Ele diz que é Deus de verdade. Em tudo, quando Ele faz, Deus de verdade. Qualquer programa, Deus de verdade. Em todos os princípios, Deus de verdade. Em todo negócio, em qualquer relação com o homem, o Israel da igreja, na dispensação, ele é Deus da verdade e sem iniquidade. E não há nele injustiça e justo é reto. Veja o Números 23, 19. Ele diz, Deus não é homem. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria. Não o homem, nem o filho do homem para se arrepender. Se ele dizer, porventura, diria ele, não faria. Ele diz que vai te fazer santo, justo, ele não pode fazer. Assim que ele diz que vai te batizar no Espírito Santo e com poder, ele não vai fazer. Assim que ele diz que vai te curar, assim que ele diz que vai te livrar, ele não fará. Ele disse, vai preparar o lugar nos céus e você será filho de Deus, filha e filho de Deus, viverá para sempre com ele. Assim que ele disse, o que ele prometeu que não pode cumprir? O que ele deu que você não vai receber? Ou assim, ele não diria ele e o não faria, ou falaria e não o confirmaria. Ele é o Deus de verdade. 2 de Samuel 7, 28. Agora, pois, Senhor Jeová, então sempre no tempo de David, ou no tempo de Elias, ou no tempo de Pedro, ou no tempo de todos, em todo o tempo, a todo tempo, tudo é agora, neste momento de desafios, neste momento de dificuldade, você pode se aproximar de Deus e dizer, agora, pois, Senhor Jeová, Tu és o mesmo Deus. O mesmo Deus, quando você vê, Ele é sempre. Quando você está perplexo, Ele é Deus. Quando há confusão, Ele é sempre Deus. E quando há promoção, quando há pandemia em todo o mundo, Ele é o Deus. E as tuas palavras são verdade. E tens falado a teu servo este bem. Veja a consequência disso, versículo 25. Agora, pois, sempre agora, não é Deus do passado, Ele é o Deus do futuro, é Deus do presente momento e agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre, olha para isso, confirma para sempre e faze como tens falado, verdadeiro Deus, e faze como tens falado. É Deus que não falha e faz como tem falado. És Deus eternado, é o Deus confiável, fiel, é aquele que não falha, aquele que é infalível. O Senhor é das promessas. Faz como tens falado. Quando você vê o Senhor, qualquer coisa, então mesmo no ponto da salvação, Ele diz, Ele vai te perdoar. O que nós devemos fazer? Vamos dizer, faz como tens falado. Então, se é para santificação, Ele diz que vai curar, faz como tens falado. É Jeová Jairo. Ele vai providenciar, Ele vai suprir todas as necessidades segundo as suas riquezas. O que nós precisamos de fazer, veja as promessas de Deus, veja o que nós temos falado sobre o seu servo, sobre o teu servo, como a sua casa e sobre os membros da tua igreja. O que você está orando faz como tens falado. Por quê? Por causa da confiança de Deus. Em Tito 1, versículo 2. Ele nos diz, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, é impossível a Ele para mentir, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Lembra, Ele é eterno.
E tudo quanto ele prometeu no passado, ele vai fazer hoje. Ele ainda é o Deus que faz tudo hoje, porque ele nunca pode mentir. Nos prometeu tudo isto antes da criação do mundo. O que ele prometeu vai fazer. Hebreus 6, 18. Hebreus 6, versículo 18. Para que por duas coisas imutáveis que não se pode mudar, não muda, não pode mudar, ninguém pode mudar a natureza de Deus, mesmo Satanás não pode mudar a nação de Deus, diabo não pode mudar. Então, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. É impossível que Deus minta, é impossível. E está na Escritura, de toda a eternidade, no presente momento e para o futuro eterno, é impossível que Deus minta. Tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então nos diz no versículo 19, ao qual temos como âncora da alma segura, a firme e que penetra até ao interior do véu. Ele nos diz, número 1, ele é a temporalidade de Deus Todo-Poderoso. Agora, número 2, a veracidade de Todo-Poderoso. Agora, número 3, ele nos fala, número 3, agora, a confiabilidade de Deus Todo-Poderoso. A confiabilidade de Todo-Poderoso. Vamos voltar para Salmos, Salmos 18, 2. Salmos 18, 2. O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. Ele é rochedo que a ventania não pode mover, situações, circunstâncias não podem mudar essa rocha. A água e o mar, o oceano, o vento, se baterem tudo nesse rochedo, nada pode mudar. E o Senhor é assim, Ele é o meu rochedo, é o meu lugar forte, eu posso me esconder naquela fortaleza, eu estou protegido naquela fortaleza, eu estou salvo naquela fortaleza, eu estou seguro naquela fortaleza. Ele é o meu libertador, Ele é forte mais do que Satanás, Ele é mais forte do que o demônio, Ele é mais forte do que todo o poder no mundo, e qualquer que seja o poder que pode querer te mover, Ele é o libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. Se você está fraco, ele é forte, Ele é confiável. Você procura nele. Se você está fraco, Ele vai te fortalecer. Se você está a vacilar, Ele vai te trazer nova vida, virá em ti. Em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O meu alto refúgio. Veja versículo 3. No versículo 3 nos diz: invocarei o nome do Senhor. E quando eu orar, invocarei o nome do Senhor. Que desafio. Temos alguém, temos Deus Todo-Poderoso, temos todo Altíssimo, que Ele pode resolver todo o problema, e Ele é capaz de te tirar de todo o tipo de situação, te tirar de fora de todo o desafio. Por causa disso, Ele é confiável. Porque Ele é confiável, as suas promessas são sim e amém. Por causa disso, eu invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Ele nos diz em 36, Salmos 36, 7. Ele diz no versículo 7, quão preciosa é o Deus a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Não é rei de Israel, não é apenas o povo de Israel, todos os filhos dos homens, em qualquer geração, filhos de homens nesta geração, filhos de homens em
qualquer dispensação, filhos de homens, e nesta dispensação, ele diz, porque é o Senhor bondoso, é benigno, é excelente, é por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Veja o versículo 8. Versículo 8 diz, eles se confortarão da gordura da tua casa, e as pessoas que confiam em Deus, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Confia nele na santificação, confia nele no poder do Espírito Santo, confia nele para a cura. Então confia para que seja sucessivo, tenha sucesso no ministério, então ele vai te satisfazer com a gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Veja o versículo 9. O versículo 9. Porque em ti está o manancial da vida. É por isso que nós o confiamos. Porque em ti está o manancial da vida. Você quer a vida eterna, vida para sempre, vida em abundância, vida espiritual, vida feliz, alegre, vida com sucesso, vida de progresso, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Nos diz em Salmos 89, 34, 30, não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios, a confirmação do Senhor concernente a sua palavra, o meu concerto não vou quebrar, não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios, não quebrarei o meu concerto, aquilo que sai da minha boca. Então nos diz em Mateus 24, 34, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não de passar. Ele diz, os céus, as galáxias, as estrelas, e todo o planeta podem se mover para as suas órbitas. E isso pode se mover, pode passar isso tudo, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Cristo que ele falou, palavra que Deus por si, através de Cristo, se manifestou. Ele diz, a minha palavra não há de passar. Ele não muda. É por isso que temos que o confiar. Veja Tiago 1:17. 1:17. Estamos a orar em Deus que nunca muda o seu plano. Estamos a orar para um Deus que não muda por nada, ou demônios, ou qualquer. Nós estamos a orar para um Deus que Ele nos prometeu boa coisa para a minha alma, para o seu espírito, para o teu corpo. Então, para o teu presente, para o teu futuro, estamos a orar para um Deus, que estamos a falar para o Deus a quem é todo sempre. Ele não tem, Ele é confiável. Então veja Tiago 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. É por isso não podemos ler com confidência Atos 27, 25, Atos 27, 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Irmão, tenha bom ânimo. Crentes, tenham bom ânimo. Ministros de Deus, tenham bom ânimo. Portanto, varões, tende bom ânimo. Paulo, apóstolo, estava na tribulação. Nesta tempestade iria dividir o navio. Todos estavam em pânico.
quando viu 270 pessoas em pânico, inteligentes, então, incluindo os passageiros, capitães, estavam em pânico. Então, no meio desta confusão, no meio desta turbulência, ele se levantou. Ele era o único que confiava a palavra do Senhor. E você pode estar na minoria, mesmo que seja a única pessoa que crê, você pode dizer com confiança, com verdade. Portanto, varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus. Ele não disse que nós cremos, não, ele disse eu creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Assim podes falar, e você também pode ter na sua mente a mesma coisa, pode confirmar, pode dizer a todos. Quando estão com pânico, quando não sabem o que, que vai acontecer, você pode dizer, portanto, vós, varões, irmãos, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito, porque ele não tem tempo. Ele tem temporalidade, porque Vamos para o ponto número 2 agora, a tragédia e a tribulação para confiar em outro Deus. Confiar em outro Deus. Olhando para Deus, onde há luz, olhando para Deus, que é eterno, olhando para Deus, que é confiável, olhando para Deus, que Ele não falha, olhando para Deus, que Ele não mente, olhando para Deus, que é infalível, e deixando este Deus, abandonar esse Deus e você confiar outros deuses. É algo diminuído. Deus que é feito com as mãos, então você deixa o Deus verdadeiro e você for adorar aos falsos deuses. A tragédia, a tribulação para os que confiam em outros deuses. A tragédia e a tribulação em confiar outros deuses. Salmos 16. Salmos 16, 4. As dores se multiplicarão. Há aqueles que fazem o sofrimento vai se multiplicar. Há aqueles que fazem oferendas a outros deuses. E eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Então vamos ver 3 coisas aí. 1. A transgressão de confiar em outro Deus. É um pecado tão grande. É uma grande transgressão, confiar em outro Deus. Então, segunda secção, a tentação de tentar outro Deus. Quando você está em problemas, orou ao Senhor, o Senhor quer que você tenha uma oportunidade na oração, a perseverança na oração. Ele quer que você tenha uma fé que não se move, que não falha, porque a resposta não vem neste momento. Então você é tentado, a tentação de tentar outros deuses. Eu oro que você não caia nessa tentação. Número 3, os instrumentos para se voltar para outro Deus. Então o tormento virá, a punição virá. Então o eterno, para aqueles que confiam em outros deuses. Então vamos voltar para o número 1, a transgressão de confiar em outro Deus. Ele nos diz em Deuteronômio 6, 14. 6, 14. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Estás a viver? Sim, estás a viver na comunidade e todas as pessoas ao seu redor, na cidade, na vila, você confia outros deuses. Assim que você tiver desafios, eles têm seus deuses, então vão chamar esses deuses no plural. Não seguireis a outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. No versículo 15, ele diz no versículo 15, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e destrua de sobre a face da terra. É grande transgressão deixar o Deus confiável, deixar o Deus infalível
e você for a deuses feitos pelos homens. 1 de Coríntios 10, 20. 1 de Coríntios 10, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. É grande pecado quando você confiar, porque vão para os demônios, vão para os diabos, vão para Satanás. Então tem confiança com Satanás, com os demônios. No versículo 21, diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você não pode se relacionar, não podes se relacionar, você dizer, eu confio em Deus, segunda até sábado, esses outros dias, você a confiar em outros deuses. Então, este é o caminho da transgressão, é o caminho daquelas pessoas que não têm fé em Deus. Eles amarram alguma coisa, mas por causa das circunstâncias, alguma coisa não anda bem, não podem ir a Deus verdadeiro. Você não pode ir para Deus dos céus, eles vão, aquele Deus que criou tudo, eles vão para um Deus que está por detrás de alguma coisa e servirem a Ele. Então, ele diz no versículo 22, irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que Ele. 2 de Coríntios 11, 2 de Coríntios 11, 3. O Senhor está nos dar a certeza que Ele é o único que é verdadeiro, mas temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado que não somos enganados quando há algum desafio, quando há algum problema, que não podemos ir a outros deuses. É por isso que o Paulo apóstolo diz em 2 de Coríntios 11, versículo 3, mas tenho que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, ele responde às suas orações. Ele diz que ele tem medo. Então, os seus corações, as suas mentes, para que não sejam corrompidos na sua simplicidade que há em Cristo. No versículo 4, ele diz, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. As pessoas que vêm e pregaram outro Deus, outro Cristo, outro Espírito, outra maneira de se curar, de se libertar e dizer que aqueles que fazem isso são transgressores. Gálatas 1, 6. Ele diz, maravilho-me, falava para os Gálatas, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, outro Deus, outro Cristo, outro evangelho, outro entendimento, outra fé. As pessoas estavam sendo enganado, é grande transgressão contra Deus. E ele diz no versículo 7, o qual não é o outro, mas há alguns que vos inquietam e querem tornar o evangelho de Cristo. No versículo 8 diz, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncia outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Entenda isso. Ele diz que nós, no domingo, pregamos a palavra de Deus na luz
pregamos a palavra de Deus e apontamos para o Deus eterno, e apontamos para Deus que não tem tempo, apontamos para Deus confiável, apontamos para Deus confiável, isso será bem, que é uma sã doutrina no domingo, pregando sã doutrina no público, qualquer dia que pregamos, mas em privado, alguém tem problema e vem para ti para o aconselhar. Então você conhece alguém em algum lugar, você conhece outro Deus em outro lugar, você conhece alguém, outro título, conhece outro poder em algum lugar. Então durante a semana você vai dirigir para outro Deus, para outro evangelho. Por isso diz, nós somos anjos. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Veja o que ele diz no versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar, Paulo apóstolo, o momento que ele deu a sua vida, ele creu no Deus dos céus. Ele creu em Jesus Cristo, através da graça salvadora. A partir desse momento, ele começou a apontar as pessoas para Deus, aquele Deus eterno. Ele disse que se você quer ter a vida, então creia em nome do Senhor Jesus. Ele disse que, assim que eu disse antes, eu digo agora. Sabe que existem pessoas que mudam por causa das circunstâncias. Ficam doentes, oprimidos, são atormentados, têm problemas, têm desafios, e os mensageiros de Satanás profetizam a eles, então eles mesmos, eles mudam, já mudaram, já se afastaram. Quando ainda está a se pregar, não podem dizer aquilo que diziam antes, não podem afirmar aquilo que afirmavam antes. Por quê? Por causa da sua doença, por causa da enfermidade, a coisa que surgiu neles lhes deixou tomar um caminho errado no outro evangelho. Mudaram o caminho. Não podemos ser tão fortes sempre que onde você encontra ajuda. Se alguém pode oferecer ajuda, o que eu posso dizer? Eu não estou a te dizer para você ir, mas você tem que tomar isso. Não podem falar, não podem afirmar, não podem ser confidentes como eram antes. As circunstâncias das suas vidas pessoais mudou-lhes. Paulo, apóstolo, ele estava firme. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, introduzir outro Deus, vos apresentar outro Cristo, outro Espírito, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Olha para a tentação das provações, tentação vem às pessoas. Então, é esta tentação quando você se dá a ele que traz o pecado. Deuteronômio 13:1. Deuteronômio 13:1. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Veja versículo 3. No versículo 3, não ouvirás as palavras daquele. Então, esta é a tentação. Alguém vem a ti, te apresentar outro Deus, outro Cristo, outro Jesus, diferente de Jesus, do Novo Testamento, aquele que morreu e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, aquele que disse, está consumado. Então, os seus problemas leva ao Senhor através de Cristo. Então, se esta pessoa vier te introduzir ou te apresentar outro Deus, quero que você tenha fé em outro Deus.
ou uma outra entidade espiritual. Essa é tentação. Não ouvirás a palavra daquele profeta ou o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, o vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. E versículo 4. Em versículo 4 ele diz: após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temerei, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e ele vos achegareis. Não vais cair na tentação de seguir outros deuses. 1 de Reis 12, 1 de Reis 12, 1 de Reis 12, 27. Se este povo, é o Jeroboão que estava a falar, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor. A Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Era Jeroboão que fazia esta estratégia. Era Jeroboão que dizia a este povo: se for a Jerusalém, segundo a palavra do Senhor, e lá adorarem, e se a chegar naquela cidade e adorar, e ir para aquele lugar, naquele encontro e adorar. Então lembra Salomão, David, o filho, Roboão, e esquecerão de mim, vão me matar. Por quê? Por causa disso, veja versículo 8, veja versículo 28, pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Vê, é como que está a ter pena contigo, está a simpatizar contigo. Eu estou a te considerar, eu estou a te dar o apoio para você fazer aquilo que você deve fazer, para ir a Jerusalém. Então não é tudo, não é muito para ti, para ir a Jerusalém. Vê aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Versículo 29. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Versículo 30 diz: e este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Tens que entender que Jeroboão tinha estratégia, ele tinha os seus planos. Jeroboão queria mudar a sua mente do Roboão da casa de David, mas ele teve o lucro, ele tornou o coração dele fora do Deus. Quando as pessoas fazem alguma coisa para ti ou para qualquer coisa, você lhes diz a eles para cometer o pecado, eles vão além do que aquilo que você era sua intenção. Então, eles pecaram, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Tentação, ouro para que você não caia em tentação. Eu disse, ouro para que você não caia em tentação. Em 1 Coríntios 10, 1 de Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação para ir a outros deuses, tentação para experimentar outro Deus, tentação para confiar em outro Deus. Não veio sobre vós tentação senão humana. É humana. Quando você está doente, então muitas pessoas virão. Por que você não pode ir fazer isto? Então nós também estamos carregando Bíblia, mas temos óleo, temos água, temos tipo de encantação. Junta esse óleo
Então faça alguma coisa de noite. Nós fizemos também alguns sacrifícios, mas carregamos a Bíblia. A tentação vem para cada um. Quando você tem um problema que se prolonga por muito tempo, ou aquele que se apostatou pode vir, mesmo aqueles que pregaram para ti antes, que eram líderes acima de ti antes, pode dizer, tudo bem, estamos a simpatizar contigo como Jeroboão, podem te desviar para outros deuses, é a tentação, mas você não cairá a essa tentação. Eu estava à espera do seu amém aí. Amém. Não cairá nessa tentação em nome de Jesus. Não há tentação, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Veja a conclusão disso no versículo 14. Ele diz, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Espera aí. Esta é a igreja em Coríntios. Este é o povo. Se não vais ler agora, não vamos ler isto, mas se voltarmos para capítulo 1, versículo 7, então este era o povo que se alegrou, que tinham dádiva do Espírito. São pessoas que diziam que tinham palavra de conhecimento, mas no outro momento o discernimento do Espírito, e a tentação veio a eles. Por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Este era o povo que se alegrou no entendimento que tinham que ter a fé na cura dos doentes, mas tudo a tentação. Meu irmão, minha irmã, não é tão forte algum tempo atrás nas coisas do Espírito, mas no presente, quando há algum desafio pessoal, desafio profissional, qualquer desafio, neste período de pandemia, há pessoas que introduzem isto ou apresentam-te isto, isso, mas aquilo, então vai te apresentar outra assembleia, porque você é apenas de Deeper Life, palavra de Deus, não pode ser o Deus eterno, não pode apenas o nome de Cristo, apenas Bíblia, então contam esta Bíblia, então adoram o Deus Todo-Poderoso, podem se santificar, podem curar, então contam esta palavra que ouvimos, que nos faz ir para Deus, dizer sim, apenas a Bíblia, sim, a Bíblia é a solução e a resposta a cada um. A tentação pode vir, é por isso que diz que, portanto, meus amados, fugi da idolatria, porque se não fugirmos, veja o 3 aí, o tormento para se voltar para outros deuses. É Êxodo 32, versículo 8. Êxodo 32, versículo 8. E depressa se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinam e estão a sacrificar o produto das suas mãos, a criação das suas mãos. Eles contam isso como as suas mãos, tomaram isso como Deus, então estão a adorar e sacrificam-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. O que aconteceu a eles depois? Veja versículo 10. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Veja versículo 33. E então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim,
este riscarei eu do meu livro. Qualquer que pecar contra mim, levantar outro Deus, for a outro Deus, eu riscarei o seu nome do meu livro. Veja, Satanás, ele não é como um idiota. Satanás pode te dar alguma coisa para que possa levar algo valioso de ti. Ele perdeu os céus. Ele perdeu a relação com Deus. Ele sabe que vai para o inferno. Então, ele conhece o relógio de Deus. Se você voltar contra Deus, Deus verdadeiro, ele sabe que ele se zangará para com essa pessoa. Então, alguém que está doente e orou, e essa doença vem do diabo. Então, ele colocou essa doença ao homem. Então, o homem disse, não sei o que está acontecendo, não me curo. Então, vai para o diabo. 2, 3 coisas vão acontecer. Ele vai morrer assim. Vai morrer nas mãos dos demônios. Vai morrer nas mãos do diabo. Se você morrer assim, onde você vai? Essa pessoa vai aonde? Vai para o inferno eterno e o atormento para sempre, para sempre. Voltou para outros deuses. E por causa disso não vai sobreviver. Morre assim. Então, na outra mão, o inimigo pode dizer, tudo bem, eu vou fazer algum favor e tirar eu vou tirar a doença que eu pus nele para que ele possa ser um meu agente para trazer outros para mim. É o que o inimigo faz, o diabo faz. Então, não importa se a pessoa mora, qualquer, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Eu oro para que o tormento de deixar Deus não seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Viemos para ponto número 3 agora. Ponto número 3, a transformação. A nossa transformação e triunfo através do Deus aproximável. Voltamos para Salmos 18, 32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Aqui está aquele que orou para Deus, aquele que teve resposta. Aqui está aquele que crê em Deus, Deus de ontem, ele é o Deus de hoje. Ele é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, o Deus da eternidade. O Deus da eternidade é o Deus do presente, é o Deus do futuro. Ele diz, eu tenho testemunho por dar. Ele me transformou, ele me fez triunfante. Ele é o Deus que me ajuntou, que cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Ele nos diz no versículo 35, também me deste o escudo da tua salvação. O Senhor me deu a proteção da sua salvação e da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me agradeceu. Capítulo 65, 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Podemos nos aproximar a Deus, a chegar a Deus, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Nós temos que nos satisfazer com a bondade da tua casa e do teu santo templo. Há transformação, assim que confiamos ao Senhor. Há transparência, assim que confiamos ao Senhor. Há transferência do Espírito, se confiarmos ao Senhor. 3 coisas iremos considerar aí. É a transformação dos pecadores pelo Deus apaziguado. Salmos 19, 7. Salmos 19, 7. Fala acerca da palavra de Deus, a lei de Deus, fala destas palavras infalíveis. Esta palavra infalível, esta palavra
e dura para sempre. Esta palavra que é imutável, aquele que muda, aquele que limpa, aquele que muda tudo na nossa vida. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Neste momento, há conversão de alma na palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus e você abraça, crê, não pensa noutra coisa, não tira, não aumenta nada. Esta palavra do Senhor traz convicção no seu coração e Ele te conduz e você clama a Ele, você se arrepende de todo tipo de pecado. O Espírito de Deus, Ele vem e se lembra, Ele tira todos esses pecados. Você não voltará nunca mais para esses pecados. Você sai das trevas, você venha para a luz. Você sai da solidão, você vê a lealidade da palavra de Deus e você pede a força transformadora, a graça de Deus para tocar a sua vida, para te transformar e você será mudado. Isso é conversão. É através da conversão total. A conversão que começa no coração e toca o seu coração e na sua alma e afeta as obras das suas mãos e muda o seu caráter. O Senhor dos Senhores é fiel, Ele muda a vida. O testemunho do Senhor é sim. O Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos. Os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, tudo ainda é a palavra de Deus. Os estatutos de Deus são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. É o que nos tira do pecado ou das trevas e nos traz para a luz. E veja Isaías 1, Isaías 1, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Então, tira toda a contaminação na sua mente, na sua alma, no seu caráter, nos seus hábitos. Lavai-vos, purificai e tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Versículo 16. Quando você se arrepende e atualmente te vai fazer o esforço de se virar do passado e voltar para o Senhor e resistir, fazer o mal. Então você vai pedir a Deus, a graça de Deus que possa vir na sua vida e vai te tocar completamente e te fazer uma nova criatura. No versículo 17 diz: aprendei a fazer o bem, aprendei de fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei a justiça ao órfão, atrair cada causa das viúvas. No versículo 18 diz que não atrasa a sua salvação, vem agora. Sua transformação não atrasa, vem agora. O seu triunfo, o poder que você pode ter através da graça de Deus, vinde agora. Então vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlata, vindem agora. Então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. 1 de Coríntios 6, 9. 1 de Coríntios 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11 agora.
Aqui pode haver transformação, pode haver uma mudança. É o que alguns têm sido antes de você estar em Cristo, é o que alguns têm sido antes de ser transformado, alguns de vós. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Há uma transformação. Em 2 de Coríntios 5, 2 de Coríntios 5, 17. E se alguém está em Cristo, e se alguém na primeira geração, nos primeiros 100 anos, assim que se alguém está em Cristo, o poder de Cristo não mudou, o poder de Deus não mudou. Assim como era ontem, assim é no seu poder, ele será o mesmo poder de Cristo. Assim que se alguém vir a conexão em Cristo, este poder de transformação ainda funciona hoje. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Deus vai te recriar, porque você vem a Cristo. Porque Ele te tira da graça, Ele tira a virtude, Ele te recria porque você toma a virtude de Cristo. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Todas as coisas já se tornaram novas. Veja versículo 21. Ele nos diz, aquele que não conheceu o pecado, Cristo, ele se tornou o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças. Para que nós vimos a ele, para que nós sejamos feitos justos de Deus, para que nós possamos ser justos de Deus. Veja a segunda coisa aí. Vemos para Salmos 17, 3. Quando viemos a Deus, não escondemos nada. Quando viemos a Ele, deixamos tudo, a salvação, deixamos tudo aberto para Ele, não escondemos nada, mas queremos guardar tudo, deixamos aberto. Depois de salvação, a nossa vida está aberta perante Ele. Quando você está a pedir pela santificação, você é transparente, você vem perante Ele e se consagra tudo a Ele sem nenhuma reserva. E Ele diz em Salmos 17, versículo 3, provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Eu não vou esconder nada. Eu não vou guardar nenhuma transgressão no canto do meu coração. Não vou esconder nada atrás da porta, ou um pecador que você não veja, ou que o irmão não possa ver. Ele não achou nada. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Eu pensei nisso. Eu estou sozinho por mim, ou no público, nas pessoas, ou nos crentes, ou nos pecadores, onde eu estiver, eu tenho um propósito. Agora que estou transformado e transformado, tenho um propósito. Eu não vou transgredir na minha boca. Veja 19, 14. 19:14 nos diz aí, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a medição do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Você não está a esconder nada do Senhor, você é transparente perante o Senhor, e quando você é assim o Senhor, Ele por si, Ele vai te conceder a graça. Vamos para Hebreus 4:13. Ele diz no versículo 3, e não há criatura alguma encoberta diante dele,
Não há criatura, pecador, santo, criatura alguma, líder ou seguidor, não há criatura que seja de dia de noite, não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Veja versículo 14 aí. No versículo 14 aí nos diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, que Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. A confissão que é eterna. Vamos reter a nossa confissão que não se move. Vamos reter essa confissão. É confissão que é confiável. Por essa confissão que é confiável, vamos reter essa confissão. No versículo 16, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, como indivíduo, como família, como igreja. O que você precisa nos tempos difíceis, aquilo que você precisa nos tempos de pandemia, aquilo que você precisa quando está no cruzamento. Então, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque ele vai transformar o poder do Espírito para ti, vai transferir o poder do Espírito. Agora, número 3, a transferência de seu Espírito pela unção de Deus. Somos ditos em Salmos 18, 50. Salmos 18, ele é que engrandece as vitórias do seu rei e a usa de benignidade com o seu ungido, com David, e com a sua posteridade para sempre. Aquele que crê no Senhor, Ele nos dá a misericórdia, Ele nos dá tudo quanto nós precisamos para sempre. O poder do Espírito pode ser transferido para as nossas vidas, para que tudo quanto nós precisamos, Ele é dado em nós. De facto, todas as promessas de Deus são disponíveis. Livramento, grande salvação, grande cura, grande impactação, grande unção. Ele nos concede agora, dá agora para o povo de Deus. Ele mostrará a sua benignidade para com todos. Ele nos diz em 2 Coríntios 1, 20. 2 Coríntios 1, versículo 20. Ele diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? Todas as promessas, salvação, santificação, o batismo no Espírito Santo, cura, livramento, provisão, as riquezas, a resposta na oração, todas as promessas de Deus são sim e amém. A glória de Deus, veja versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pelas suas... David foi ungido, Jesus Cristo também foi ungido pelo Espírito Santo e o poder, e foi em todo lugar fazendo o bem a todos os que eram oprimidos do diabo. Somos ungidos também. O Deus que nos ungiu, versículo 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Hoje, nós aprendemos em todos esses salmos a necessidade de conhecer a Deus e confiar a Ele apenas. Agora, pode se levantar e dizer: Deus, eu te agradeço pela esta exposição da palavra. Obrigado pela confiança da sua palavra. Eu te confio agora te confio. As promessas de Deus nos deu, são prontas, as promessas são disponíveis para mim. Todas essas promessas de Deus
que são sim e amém, nunca disse não. Você disse que se nós viermos a ti, o Senhor se dirá sim. Se dissermos que queremos cura, o Senhor dirá sim. Se precisamos de livramento, dirá sim. Quando nós oramos pessoas debaixo da nossa liderança, oramos pelas pessoas que vêm ao nosso aconselhamento, as promessas de Deus serão sim e amém. Deus nunca disse não. Ele dirá sim. Ele dirá, assim seja. Um amém é esse. Assim seja. As promessas de Deus, assim seja. Na sua família, as promessas de Deus, assim seja. No seu ministério, as promessas de Deus, assim seja. O nosso Deus não tem tempo. O nosso Deus é todo-poderoso. Ele não tem tempo. Ele não tem tempo. O que ele fez para Abraão, pode fazer para ti. Aquilo que fez para Moisés, pode fazer para ti. Aquilo que fez para Josué, pode fazer. Ele é sem tempo. Ele foi fiel naquela altura, ainda continua fiel. Assim que respondeu a pessoas como tu naquela altura, ele vai te responder. Porque essas promessas, as promessas de Cristo em ti é sim e amém. Venha a glória de Deus. Ele é verdadeiro. É impossível a Deus para mentir. Todas as promessas que Ele fez a ti, cumprirá. Você pode sair da confusão, pode sair da escuridão, do pecado. Ele é confiável. Não é o homem que pode mentir. Não é o filho do homem que pode mudar. Assim disse, ele não fará. Se ele o disser, não fará, não cumprirá, vai cumprir na sua vida. Ele é confiável. A confiança de Deus, Ele é todo-poderoso, porque Ele é confiável, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é fiel. A fidelidade virá, vai te alcançar. Agora podes clamar a Ele. Assim que você clamar a Ele, pode pedir a mansidão. Você pode pedir o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, Ele o fará. Tudo que Ele prometeu, você pode orar como David. Você sabe que eu sei que és confiado, venho a ti pedindo, assim como disse nas suas promessas. O Senhor disse, iria me livrar. Faça como o Senhor diz, nos tempos de aflição, quando vier. As aflições dos santos, dos justos de Deus, o livramento, livra-os de todas, assim como o Senhor disse, a sua vida será segura, assim faça, não há nenhum mal que se susterá, se eu habitar no esconderijo do Altíssimo e voltar para Deus e dizer, faça como o Senhor disse, não caia na tentação, ou seguir outros deuses, grande transgressão, grande mal e grande iniquidade, quando você transgredir e confiar outros deuses, talvez foste para outros deuses, ou deuses da terra, Deus dos familiares, deuses extraterritoriais, deuses dos poderes malignos, deuses dos mágicos, deuses do ocultismo. Não vá a nenhum ídolo. É uma grande tentação que virá às pessoas quando há desafios. Então, o Senhor quer que te experimentar, se guardará as suas palavras. Não caia nessa tentação, porque grande é o tormento, grande é o sofrimento e grande é a aflição dos que se rendem a outros deuses. Mas se tu vier, Senhor, transforma-me, me conceda a fé total. Essa transformação, o sangue de Jesus Cristo que nos limpa de todo o pecado, a salvação é disponível. A salvação que tira o pecado e nos livra do pecado. E também a santificação, Ele nos purifica, Ele nos dá a nação, a natureza de Cristo.
Ele nos dá a bondade. E agora podemos ter a misericórdia de Deus. Assim que viemos nele com transparência. Você é transparente perante o Senhor. Assim que somos transparentes perante o Senhor, você pede a Ele tudo quanto você precisa de pedir e Ele transfira esse poder, Ele transfira a completude, o Espírito de Deus na sua vida. E você receberá o poder. Mas receberás o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhos na Judeia, em Samaria e em todos os confins da terra, em todo o mundo, em toda parte do mundo, onde você for, onde você estiver, há poder do Espírito Santo para te fazer ser frutífero, para te fazer fortificado, para te fazer a sua fé ser completa. Assim que vier a Ele, tudo quanto Ele fez aos outros, Ele pode fazer através de ti. Ele fará em ti e fará para ti, e neste presente momento, Ele tem poder do Espírito Santo. Confia no Senhor, Ele é confiável, Ele crê nele porque é confiável, arrepende-se porque Ele é dependente. Diga a Deus que eu aceito, eu creio na sua palavra, eu abraço a tua palavra, eu confio em ti, lembra-te, em todo este momento que nós ouvimos, confia no Senhor, continua confiando no Senhor, e a graça, Ele vai cumprir as promessas de Deus, o poder de Deus, a provisão de Deus, e a profecia de Deus da sua vida, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos esta noite e bendizemos o seu nome, porque abriste as Escrituras a nós e pedimos ao Senhor que a graça possa se cumprir da tua palavra em cada um de nós, no cada ministro, em cada família, nos nossos ministérios, em nome de Jesus. Eu oro a favor deles, que através dele possa haver grande livramento, através dele possa haver grande salvação, através deles possa haver grande cura, através deles possa haver a resposta nas orações, em nome de Jesus. Levanta a coragem do teu povo, levanta a fé do teu povo, para que possamos saber que a tua palavra, assim que foi dado a nós, e não respeita as pessoas, não faz exceção das pessoas. Se Deus respondeu à oração de outro pastor, o Senhor responderá à oração de cada pastor. Oro a favor de todos, se temos a confiança em Ti, se nós continuamos nas Suas promessas e sermos fazedores, assim como o Senhor disse, as Suas promessas serão cumpridas quando nós cumprimos em nome de Jesus. Assim que todos viemos a Ti, veio a trono da graça, e buscando a ajuda no tempo da necessidade, a ajuda virá a cada um de nós. Coragem virá a cada um de nós. Força virá a cada um de nós. O cumprimento das promessas será alcançado por todos. A unção será alcançada por todos. Resposta às nossas orações virá a cada um. Eu oro para todos, para que possam encontrar todas as promessas de Deus em Cristo, para que sejam sim e sejam amém em cada um das nossas vidas. Cumpra a sua palavra em cada um de nós e nos levanta, nos faça subir, nos desenvolve, nos fortifica mais do que nunca a partir desta noite, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.